Fala, meus irmãos, tudo bem? Voltei aqui para poder falar sobre a primeira heresia não cristã, vamos falar que é o significado do espiritismo. Vamos dar uma rápida olhada nisso aqui, trazendo algumas definições. Espero que os irmãos cresçam e se desenvolvam com base na palavra de Deus. Vamos lá. O espiritismo, no termo geral, é a doutrina baseada na crença da sobrevivência da alma, da existência da comunicação por meio da mediunidade entre vivos e mortos, entre espíritos encarnados e espíritos desencarnados. Qual que é a definição? Eu tenho espírito. Existem espíritos que têm corpo e existem espíritos que não têm corpo. E esses espíritos se relacionam entre si. Essa é a ideia. Vamos lá. A origem do espiritismo. Ponto 1, aqui não existe uma definição de quando que o espiritismo começou. Desde muito antigo as pessoas têm necromantes. O que são necromantes? Pessoas que comunicam com os mortos. Todas as religiões, todos os povos têm. Um exemplo, quando a gente olha lá, Saul, 1000 anos antes de Cristo, já estava procurando uma piromantracia, alguém que conseguia puxar os mortos. Os faraós, lá no Antigo Egito, iam para salvar os seus mortos esperando. Então, desde o início da humanidade, o diabo entrou com esse engano no coração do povo. Certo? Segunda questão, o que nós temos hoje é um espiritismo moderno. O movimento compreende várias tendências ou manifestações, desde Umbanda, Quimbanda, manifestações afro-brasileiras, passando por organizações místicas de caridade, até o espiritismo de mesa ou catecismo, iniciado em 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritos pela mão de Allan Kardec. Então, nós vamos ficar focados no espiritismo que nós chamamos de moderno, que começou de 1857 lá na França. Ok? Vamos lá. No Brasil, como que aconteceu a manifestação? Olha como que as coisas são, irmãos. O livro foi escrito em 1857. 57. Em 65 já teve a primeira sessão espírita. Cerca de 8 anos depois, saiu da Europa e chegou ao Brasil esse espiritismo alto que nós dizemos de mesa branca. Em 1884 foi fundada a primeira Federação Espírita. A revista Reformador surge como seu principal veículo. Então, se expandiu muito rápido, irmãos, por usar uma base científica, que não tem nada de científico, por ter uma linguagem mais culta, por ter uma ideia assim, mais de generosidade, alcançou muitos adeptos, e além do consolo com os mortos. A estrutura. Vamos lá. Segundo quando esse slide foi feito, existem 20 milhões de kardecistas no Brasil. 20 milhões. Mas se a gente olhar com carinho, juntando todas as manifestações, umbandistas, quimbandistas, Legião da Boa Vontade, adeptos da cultura racional, racionalismo cristão, ou pessoas que têm contato com os espíritos sem estar numa religião instituída, chega a 80 milhões, 90 milhões, quase metade da população brasileira. Quase metade da população brasileira tem algum certo nível de envolvimento com o espiritismo, certo? Isso é um alerta para nós como Igreja de Cristo. Quando a gente fala de espiritismo, nós não falamos de espiritismo baixo, como é chamado teologicamente, de sacrifícios animais, estamos do alto. As pessoas aparentemente cultas, endemoniadas na mente, como diz o pastor Anderson Silva. Vamos lá. Vamos algumas subdivisões do espiritismo. Essas subdivisões, irmãos, é para a gente poder entender, mas não é para ficar assim, fascinado em estudar isso e tal, porque existem pessoas que acabam amando mais a doutrina dos demônios que a própria doutrina de Cristo. Quiromancia, que é a adivinhação por ler a mão, o exame da linha das mãos, muitos ciganos fazem isso, olha a idade, olha os links, ok? Cartomancia é adivinhar pelas cartas, em baralho, um baralho de tarô, qualquer outro embaralho, pelas cartas,
vai ouvindo o futuro. A grafonologia são tentar adivinhar a vida da pessoa, como ela escreve. Irmãos, existe ciência para isso. O que ocorre? Como ciência ocorre? Por exemplo, eu vou no cartório, quando eu assino, aquela pessoa aprendeu a ler para saber se sou eu mesmo que estou assinando, compara a minha assinatura. Que cada um escreve de um jeito, mas existem pessoas que tentam prever o futuro de acordo com a escrita, da pessoa. Hidromancia, que é a adivinhação por meio das águas. Quem teve a oportunidade de assistir, não é um filme cristão, quem teve a oportunidade de assistir aquele filme John Constantine, ele vai para o inferno pela água. Tem pessoas que colocam água no balde e tem uma certa manifestação pela água. E a astrologia, que é o mais comum, quem gosta de signo, que tenta adivinhar o destino pela posição dos astros. Irmãos, a lua só influencia no mar, porque por causa da gravidade, irmãos. A quantidade de massa de água influencia, mas isso não influencia diretamente em nós, não tem água suficiente em nós para ser influenciado. Então isso é mentira de Satanás para escravizar as pessoas. Outra divisão do espiritismo que nós temos são os baixos, o baixo espiritismo. O baixo espiritismo, também conhecido como espiritismo pagão, inculto e sem disfarce, identifica-se na seguinte prática: o voodoo, que é o espiritismo baixo dos negros que foram para a América Central, o Haiti, no sul dos Estados Unidos, onde a população é bem negra, tem voodoo. Quem já assistiu Pica-Pau, você vê o bonequinho de voodoo. É uma macumba, vamos dizer assim, relacionada ao espiritismo baixo. No Brasil é candomblé. O candomblé, como todos mundo conhece, tem vários nomes de acordo com o estado que a casa se originou. Então, por exemplo, na Bahia é Iorubá. Aí Umbanda também do mesmo jeito, que é parecido. Irmãos, existe uma diferença de Umbanda, Quindamba, Candomblé, mas diferente no tipo de sacrifício e como os espíritos reagem. Eu não tive interesse em estudar sobre isso, irmãos, e desculpa, não convido você a estudar, mas alguns dos espíritos são mais maus que os outros, e um é mais rápido que o outro, vai de acordo. Mas no final é uma fachada para o diabo enganar. Ok? Então, macumba, que é um nome comum do sincretismo religioso, misturando catolicismo, religiões indígenas com as religiões africanas, que nós temos a mais comum, que coloca tudo que Umbanda, tudo na macumba, certo? Então, aqui é aquela questão, São Jorge virou Exu, cada santo acaba virando uma Maria, vira Iemanjá, então, para poder adorar a Deus de maneira velada. Tem uma história interessante. Um conhecido meu chegou para a irmã dele e falou assim: nós estamos na casa de fulana de tal. Eu sei que você é muito católica, mas ela não reza igual você. Ela diz que vai rezar, mas ela está em outro lugar, dando exortação para a moça que usava a desculpa de rezar para fazer seus cultos aos espíritos. E existe o espiritismo científico, que nós chamamos de auto-espiritismo. Espiritismo científico, ortodoxo, profissional. Existem várias manifestações como sociedades, como a LBV, Legião da Boa Vontade. Existem algumas classes. Primeiro é o ecletismo, que é a pessoa que acredita, mas não faz parte de nenhum sistema, não frequenta nenhum centro, não faz parte de nada relacionado a isso. Outro exemplo, nós temos o esoterismo, que é uma doutrina ou atitude de espírito que preconiza ensinamentos da verdade. Deve-se reservar-se a um número restrito de iniciados, escolhidos por influência ou valor moral. Aqui no esoterismo nós temos aquelas pessoas que têm pedras caras, que canalizam energia, as cartas, essas coisas. E o teofismo, que é os conjuntos de doutrina filosófica, tem por objetivo a união do homem com a divindade, mediante a revelação progressiva até a iluminação.
iniciado por Helena Petróvica Blavatsky, mística americana, fanática pelo budismo e o lamaísmo. O que ocorre? Ocorre que no teofenismo ela pegou o hinduísmo, o budismo, a ideia da reencarnação para a purificação da alma e juntou tudo numa ideia mais científica, numa ideia mais ampla, para que as pessoas comecem ao longo da vida, morrendo e reencarnando, purificasse a sua alma, chegando ao estado perfeito, Vamos lá? Outro espiritismo, subdivisão, que essa é a mais famosa no Brasil, é o kardecista. O espiritismo kardecista é a classe espiritualmente praticada no Brasil e tem como principais teses: 1. A possibilidade com os espíritos desencarnados. Não dá para falar com os espíritos. 3. A crença na reencarnação. 2, na verdade. 3. A crença que ninguém pode impedir um homem de sofrer consequências dos seus atos. E essas consequências, irmãos, estão ligadas à pós-vida. Então, eu morri, eu vou ter que arcar com os meus atos na pós-vida. Muitas novelas das 6 explicam o espiritismo para nós. Pensa plural no mundo dos habitados, plural dos mundos habitados. Então, eles têm vida em todos os mundos. Existem o mundo dos vivos e o mundo dos mortos, e eles entram em contato com nós. A caridade pode ser aplicada tanto a vivos quanto a mortos. Então, eu vou na mesa, faço um trabalho para ajudar a alma a encontrar o caminho da luz que está aprisionado nesse mundo. Deus existe, mas ele só fez a roda girar de encarnação em reencarnação. E existem homens que estão mais perto dos espíritos guias, que esses são os chefes de mesa que acontece conduzir. E Jesus não passa de um médium, de um reformador. Jesus era o maior homem, mais próximo do espírito guia, que pode ser um absurdo, irmãos, um absurdo. Aqui a cronologia, vamos lá. Em 1800, nasceu em Lyon o Léon Hippolyte Dorivan Rival. Em 55 do ano de 1800, ele recebeu o Espírito da Verdade, que não é Jesus, não é o Espírito Santo, e lhe deu o nome de um druida chamado Allan Kardec. Ele escreveu em 57 o livro, irmãos, e começou a dissimular sua doutrina por toda a França e Europa. E se nós casarmos, nós vamos ver que o crescimento do espiritismo está muito ligado à liberalidade teológica. Vocês vão ver que são períodos que as pessoas estavam oscilando entre as verdades bíblicas, e toda vez que, irmãos, conhecer a Bíblia, irmãos, não é um ato somente, é muito espiritual. Quando a igreja está muito perto da Bíblia, tem poucas heresias surgindo no mundo. Quando ela está muito longe da Bíblia, mais heresias surgem. Vamos lá. E aí o espiritismo moderno ganhou fama nos Estados Unidos em 1848, com duas adolescentes que saíram pregando essa doutrina. Essas meninas tornaram-se médias durante 30 anos, produziram a produção de fenômenos praticamente em todo o mundo, porém se retrataram posteriormente no engano difundido em outubro de 1888. Se arrependeram de ter enganado tanto. Depois, irmãos, procurem essas meninas, Margaret Cat, para saber a história. Só que é igual um colchão de pluma, você joga fora tudo e depois para recolher dá muito trabalho, muito trabalho. Aqui nós vamos para algumas refutações, tá, irmãos, das doutrinas. Vou pegar minha Bíblia aqui e a gente vai refutá-los biblicamente. Alguns textos. Vamos lá. Os mortos não têm participação nos fatos e acontecimentos aqui na terra. Salmos, vamos pegar Salmos 88. Salmos 88, versículo 10 ao 12 diz: acaso mostra as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos levantam e te louvam? Será o teu amor anunciado no túmulo e a tua fidelidade no abismo? Acaso são conhecidas as maravilhas nas trevas e os feitos na justiça? E a resposta para todas elas é não. Leiam esses textos, irmãos, e aprendam para poder defender a nossa fé.
Outra questão, a palavra reencarnação, do verbo encarnar, é a ideia, a doutrina que o espírito volta a um corpo. O corpo é como se fosse uma roupa, o espírito é permanente. Então, a cada era, troca-se o corpo. Eles dizem que a ressurreição é uma reencarnação. Acreditam no karma, na linha que todo ser humano tem que traçar até chegar à iluminação, e essa linha passa por arrependimento, sofrimento e boas práticas. Madre Teresa de Calcutá trabalhou muito na Índia para mudar a cabeça das pessoas, porque ninguém atendia os pobres, os necessitados na Índia, porque achavam que aquilo fazia parte do karma da pessoa, que ajudar ela a sair do sofrimento estaria interrompendo o agir divino na vida dele. E eu conheço pessoas que não querem ajudar os outros porque dizem que a pessoa está na prova, não pode ajudar, irmãos. Isso é diabólico. A gente ajuda todos que a gente pode ajudar, independente das provas que ele alcançou. Beleza? Refutação, em nenhum momento a Bíblia faz paralelo entre reencarnação e encarnação, e ressurreição não existe. E a Bíblia diz em Lucas 8 que não existe volta para o espírito à carne, e Hebreus diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso só tem um juízo. Só tem um juízo. Então não existe reencarnar. A ressurreição, a pessoa volta para o próprio corpo, continua vivendo sobre suas decisões. Não existe. O Espiritismo ensina a expiação dos esforços próprios, não é pela salvação pelas obras. Nós acreditamos no intermédio de Cristo. Nega a divindade da Bíblia. A Bíblia é só um livro inspirado. E aqui nós vemos que a Bíblia, toda a palavra de Deus é inspirada para alimentar, para redarguir, para exortar. Nega a trindade, só existe um Deus, não existe trindade. E aqui, irmãos, nós já estudamos a característica de Deus, tem os vários textos. Nega a deidade de Cristo. Cristo é somente um mestre. Jesus perdoou os pecados, ele aceita a adoração, ele é chamado de Deus, ele é igual a Deus, então não tem refutação. Nega a redenção por Cristo. Dizem que não existe salvação em Cristo. Cristo só foi um grande Espírito que nos iluminou ao mundo superior de paz e amor, mas na verdade nós salvamos por nossa obra, e isso é mentira. Não existe um cristão e espírita ao mesmo tempo, irmãos. Isso é impossível, ser cristão e espírita ao mesmo tempo. Ou ele é espírito ou ele é cristão. Nega que existe um lugar no céu. Na verdade, as almas vão renovando-se até que voltem para Deus, voltem para a sua essência original, e não existe um lugar de habitação e paz eterna. Nem existe inferno também. Também não existe tormento. Na verdade, o tormento é você reencarnar e ficar sofrendo aqui terrivelmente. Nega a existência do diabo e dos demônios. O que nós temos são espíritos perdidos de homens que ficam trazendo aflição enquanto não reencarnam, e que demônio é história para depois dormir, só para dar medo. E aí, irmãos, se os irmãos tiverem a oportunidade de estar diante de uma situação como essa, de alguém encarnando um espírito, repreenda em nome de Jesus, que você vai ver que é um espírito diabólico. Nega os milagres. Existe, foi um acréscimo no texto, eles dizem, que não houve milagres. Isso é diabólico, liberal. Existem hoje teólogos tão crentes nisso quanto esses espíritas, que tem uns textos aqui, meus irmãos, dando uma passada, depois os irmãos estudem sobre isso. Legião da Boa Vontade, irmãos. Vou dar uma passada na Legião da Boa Vontade rápido. A Legião da Boa Vontade foi fundada em 14, caso casal católicos eram da Síria. Eles são ocupados, irmãos, em fazer boas obras com base no Espiritismo, muito famosa nas capitais. São Paulo é muito famosa, isso aí. Vamos lá. Obras, trabalhos assistencialistas iniciam-se com distribuição de sopa aos pobres, atuam nas creches, orfanato, ronda da caridade. Mantém-se em todos os estados 65 programas de televisão e de rádio. Eles ocupam a mídia, irmãos, ocupam a mídia ensinando as inverdades deles. LVV se intitula A Quarta Revelação de Deus aos Homens. O Espiritismo pregado pela Evangélica se considera a terceira. Então, eles acreditam que
eles são a mais próxima revelação de Deus pelas boas obras. Eles são ecumênicos, não existe comunismo, os irmãos leiam. O Espírito Santo é uma falange sagrada, nega a personalidade do Espírito Santo. O Espírito Santo, como nos testemunhos de Jeová, é somente uma força. Aqui eles dizem que é algo, uma energia, só que não é pessoal. A Bíblia contém erros, eles não acreditam na sacracidade da palavra de Deus. Eles apontam textos como em Reis e Samuel e Crônicas que o diabo mandou Davi fazer o censo, Deus mandou fazer o censo. Nós já estudamos isso em bibliologia. Eles se apegam a essas coisas pequenas. Maria não pariu, o parto foi ilusório da imaginação dela. Não creem na unidade de Cristo. Cristo é um grande espírito que não pegou por esse corpo pecador. Nega a consequência da ressurreição. Cristo não tem corpo, não morreu e não ressuscitou. Na verdade, aquilo tudo era um fantasma, como nós estudamos em algumas heresias passadas. Jesus também não é Deus, é só um grande espírito. Não creem na Trindade. Você vê que é um hábito comum. As igrejas heréticas não creem na Trindade. Infelizmente é comum. O que eles defendem? Defendem a reencarnação. Não há julgamento definitivo depois da morte, a pessoa reencarna. Não há separação absoluta entre justos e ímpios, porque como vão reencarnando, não tem como separar. Não existe céu nem anjos, são espíritos bons e espíritos maus. Não existe inferno nem tormentos. Se opõe ao batismo. Batizar uma pessoa, você não sabe se na vida anterior ela queria ser batizada. Isso vai interromper o ciclo de desenvolvimento dele. Maria e Zacarias eram médios. Eles acreditam que eles recebiam revelações dos anjos por causa das questões, aquilo era a mediocidade. Elias, João Batista, encarnação de Elias, porque Jesus diz que ia no mesmo espírito, com as mesmas coisas. Pegam os textos para dizer isso, mas nós vemos, irmãos, que João Batista foi interrogado, disse que não era Elias no Monte da Tribulação. João Batista não foi reencarnado, mas o próprio Elias, ok? Foi mostrado, mas o próprio Elias. E quando a Bíblia diz que no mesmo espírito, é no mesmo jeito, na mesma ousadia. Satanás é criação de Deus, irmão do homem, e devemos orar por ele. Jesus, dá os versículos aí, os irmãos leem, que absurdo, eu vou postar esse material. E aqui, irmãos, nós vamos entrar nos cultos afrodescendentes, mas isso vai ficar para a próxima aula. Deus em Cristo abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Tchau, tchau.